Observe a seguinte frase. O neurótico constrói um castelo no ar. O psicótico mora nele. O psiquiatra cobra o aluguel. Se trocarmos a pontuação, aqui é a pontuação, entre as frases por conectivos, a forma adequada será. Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes aqui, tá? Olha só. Vamos tentar, já que a gente tem que colocar aqui conectivos, a gente vai ver aqui, ó, mas, ao passo que, enquanto, e, está vendo, ó, embora, mas, e, contudo, ainda que, enquanto, está vendo? Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe bem interessante. Olha só. O que é a adversidade, o contraste, a oposição, né? Então, o que são as orações coordenadas adversativas? A gente vai dizer que é a quebra da expectativa. Concorda comigo? É a quebra de uma expectativa. Então, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Olha só. Essa frase, né? Aliás, essas frases aqui, elas dizem o seguinte, que o neurótico, ele constrói um castelo no ar. O psicótico mora nesse castelo. O psiquiatra cobra o aluguel desse castelo. Concorda comigo? Vamos lá. Quanto à expectativa, vamos entender isso quanto à expectativa. Se o neurótico constrói um castelo, vamos pensar assim, tá? Se o neurótico ele constrói um castelo, então, ou o neurótico vai morar neste castelo, ou, se ele não for morar, ele vai cobrar um aluguel. Concorda comigo? Cara, se alguém constrói alguma coisa, ou ele vai vender, e aqui não tem essa opção de vender, ou ele mora nele ou vai cobrar aluguel. Concorda comigo? Então, qual é a expectativa que a gente vai perceber aqui? Poxa, o neurótico ou vai morar, que já construiu, ou mora, ou vai cobrar o aluguel. Porém, o que nós notamos é, veja bem, o neurótico ele constrói um castelo, mas é o psicótico que mora nele. E o psiquiatra cobra o aluguel. Concorda comigo? Concorda então comigo que se alguém construiu, ou ele mora, ou ele cobra o aluguel. Mas ele não fez nada disso. Então há uma quebra de expectativa. Concorda comigo? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Há uma relação de inclusão aqui, porque os dois quebram a expectativa da oração inicial aqui. Veja, então o neurótico constrói, mas o psicótico mora nele e o psiquiatra cobra o aluguel. Concorda comigo? Ah, sim, Terror. Então, o que a gente vai marcar aqui, ó, em cor amarela, Terror, é uma relação de adição entre essas duas orações, não é? Porque as duas trazem uma quebra de expectativa em relação à oração 1, correto? Show de bola. Então, vamos lá. Letra A. O neurótico constrói um castelo no ar, mas, muito bem, mas o psicótico mora nele ao passo que o psiquiatra cobra o aluguel. Ao passo que, a gente vai ter então esse valor do ao passo que aqui, um valor de proporção, aqui não caberia essa lei de proporção, caberia um valor de simultaneidade, então, ao passo que transmite uma noção de simultaneidade, o enquanto também transmite uma noção de simultaneidade, correto? Também está aqui adiante e você já vai observar de uma vez. Veja bem, quando a gente transmite uma ideia de simultaneidade, por exemplo, enquanto, ao passo que, olha só, você está estudando agora comigo aqui, ao passo que o seu amigo não está. Então, veja bem, são duas relações simultâneas, correto? Um está estudando e o outro não está estudando. Então nós temos uma relação de oposição e os dois fazendo as ações ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece também com a conjunção enquanto, que ela é temporal, ela transmite simultaneidade, tá legal? Enquanto você está estudando, seu concorrente está dormindo. Então veja, estudar e dormir, há uma relação aqui de contraste quando a gente fala sobre estudo. Isto é, se ele está dormindo, ele não está estudando, e você está estudando. Concorda comigo? Então, quando a gente transmite essa relação de simultaneidade, é natural nós colocarmos contrastes, justamente para a gente fazer a comparação contrastante. Mostrar um faz isso, mas o outro não faz outra coisa diferente de você. Correto? Então, quando há simultaneidade, é natural nós termos uma ideia de oposição. Muitas vezes a gente acaba usando mesmo, a gente fala muito isso na linguagem coloquial, tá legal? Então,
Ah, o Márcio tá lá. O Márcio tá lá, não trabalha, não faz nada, enquanto o irmão dele tá lá se ferrando, trabalhando pra caramba, trazendo dinheiro pra casa. Está vendo? Aí quando eu coloco o enquanto, ele é temporal, transmite simultaneidade, mas percebeu aí a ideia de contraste? Ele não ajudou nessa ideia de contraste? Sim. Ao passo que é a mesma coisa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nesta oração aqui, então essa segunda oração está transmitindo realmente a ideia de oposição, de contraste, mas a segunda transmite contraste em relação à segunda. A terceira, desculpa. A terceira transmite relação de contraste em relação à segunda. Quando na realidade nós não temos uma outra relação oposta à segunda. Nós temos a oração 1 e a oração 2 e 3 transmitem uma relação de oposição a 1. Porque na 1 foi falado que alguém constrói. E na 2, outra pessoa mora, outra pessoa cobra aluguel. Está vendo? Então nós temos uma relação aqui de adição entre a oração 2 e 3. E na oração 1, a gente vai perceber que a 2 e 3 tem uma relação de oposição em relação a ela. Show? Então aqui você vai observar, temos também uma relação de contraste aqui, tá? Em relação à oração 2, então não cabe. Vamos pegar a oração 2, a letra B. O neurótico constrói um castelo no ar, enquanto o psicótico mora nele. Então, a pessoa de repente vai assim, peraí, Terror, mas enquanto é tempo, Terror. Olha aí. Falar que ele, ó, o neurótico, enquanto o neurótico constrói, o psicótico mora nele. Como? Como que pode ser simultâneo aqui? Né? Então, olha, o neurótico constrói, mas ao mesmo tempo o psicótico já está morando nele? Não, Terror, não dá, não cabe simultaneidade. Daí você perceber que, enquanto esgotou o seu sentido temporal e passou a ter um valor adversativo aqui, de oposição, de contraste. E a origem vem de quê? Da simultaneidade. Veja que essas ações aqui não são simultâneas. Né? Olha, construir e morar não são simultâneas. Primeiro constrói para depois morar. Isso é sinal de que, enquanto tem o mesmo valor de mas. Está vendo? O neurótico constrói um castelo no ar, mas o psicótico mora nele e o psiquiatra cobra o aluguel. Está vendo? Então veja nesse caso que alguém constrói, mas outra pessoa mora e outra pessoa cobra o aluguel. Neste caso nós percebemos, opa, então aqui nós temos a relação da oração 1, tá? Relação da oração 1. Então, a gente vai ter aqui uma adversidade, mas, e aí nós temos oração 2 e 3. É esta a ideia. Beleza? Show! Então vamos lá. Olha a letra C. O neurótico constrói um castelo no ar, embora o psicótico more nele, mas aqui já é contraste em relação a 1 e aqui é outro contraste em relação a 2. Não cabe. Olha só a letra D. O neurótico constrói um castelo no ar e o psicótico mora nele, contudo. Então a banca já deixou o contudo aqui na adversativa para observar. Não há a adversidade da 3 em relação a 2 que ele fez aqui. Olha, corta aqui, corta aqui. Olha a alternativa E. O neurótico constrói um castelo no ar, ainda que o psicótico mora nele, enquanto o psiquiatra cobra o aluguel. Aqui até poderia entender uma relação temporal mesmo, porque enquanto um mora, o outro cobra o aluguel, beleza? E também transmite o valor de oposição, de contraste, correto? Então dá 3 para 2 com oposição, não cabe também. Então entendemos aí que cabe realmente a alternativa B de bola? Percebeu então que há uma expectativa de que se alguém constrói, esse alguém ou mora ou cobra o aluguel, mas isso não aconteceu. Então, nós sabemos que esses dois aqui, olha, estão unidos, olha, conjunção E aqui, ó, estão unidos, e a gente sabe que esses dois, né, olha, esses dois têm uma relação de oposição à oração 1. Está vendo? A alternativa B de bola é a que a gente marca.